Sabe, algumas das partes mais poderosas e criativas da nossa linguagem não são, na verdade, literais. A gente está falando de analogias e metáforas, sabe? Aquelas expressões que conseguem pintar quadros com palavras e conectar ideias de um jeito que a gente nem imaginava. Por exemplo, quando alguém solta uma frase como "meu amigo é um touro", ninguém aqui vai imaginar que o cara tem chifres e mora num pasto, certo? A gente entende na hora a mensagem. Ele é forte, é determinado. Essa é a verdadeira mágica da linguagem figurada em ação. A questão é, como é que a gente aprende a fazer essas conexões que não são nada óbvias? E talvez mais importante ainda, será que essa é uma habilidade que dá para ensinar, especialmente para quem tem um pouco mais de dificuldade com isso? Pois é, a ciência tem umas respostas bem fascinantes para essas perguntas. E é exatamente isso que a gente vai explorar. Vamos começar vendo a importância dessa linguagem no nosso dia a dia, depois a gente vai mergulhar no mecanismo por trás dela, ver o que a pesquisa científica descobriu sobre o assunto, como isso tudo se aplica na prática e, por fim, o verdadeiro poder que essa habilidade representa. Essa capacidade de entender o que não é literal, que a gente chama de comportamento analógico e metafórico, é muito mais do que um simples enfeite na nossa comunicação, viu? É uma ferramenta essencial para aprender, para se conectar com as pessoas e até mesmo para criar ideias completamente novas. Pensa só um pouco. Piadas, ditados populares, gírias, tudo isso depende de um entendimento que vai muito além do que está escrito no dicionário. Dominar essa linguagem não só facilita a nossa vida em grupos sociais, mas também melhora o desempenho social e acadêmico. E o mais incrível é que ela permite construir conceitos abstratos totalmente novos. É, no fundo, a base da criatividade na linguagem. Então, qual é o grande segredo para entender uma analogia? A resposta é surpreendente. Não se trata de comparar duas coisas diretamente, mas sim de comparar a relação entre duas coisas com a relação entre outras duas. É um nível a mais de complexidade. O interessante aqui é como isso simplifica tudo. O comportamento analógico é basicamente perceber um padrão. A fome se resolve com alimento. A sede se resolve com bebida. A relação é a mesma, entende? É uma necessidade e a sua solução. É essa percepção do padrão que está no coração de tudo. E a habilidade-chave por trás disso tudo, que a teoria das molduras relacionais, a RFT, descreve, é exatamente essa, a de coordenar conjuntos inteiros de relações. É como se, em vez de lidar com pecinhas soltas, a gente passasse a manipular blocos de significado de uma vez só. Isso torna a nossa linguagem extremamente flexível e poderosa. E isso leva a gente para uma diferença bem importante. Numa analogia, a relação é uma via de mão dupla. Fome para comida tem a mesma relação que sede para bebida. Mas na metáfora, a rua é de mão única. A gente diz, meu amigo é um touro, para destacar a força dele. Mas o caminho inverso não funciona. Um touro não é meu amigo, porque ele não tem as outras qualidades de um amigo. É uma comparação com uma direção bem específica. Ok, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: será que isso tudo pode ser ensinado de um jeito sistemático, organizado? Para responder essa pergunta, uma revisão da literatura científica foi feita, analisando os resultados de vários estudos que focaram exatamente nisso. Os pesquisadores juntaram e avaliaram 9 estudos diferentes. Todos eles usaram estratégias baseadas na RFT para ensinar esse tipo de comportamento, o analógico e o metafórico, para crianças e adolescentes. Ou seja, é um conjunto de evidências bem focado. E os resultados, olha, são muito animadores. As estratégias de ensino funcionaram em todos os estudos. Deram certo com crianças com adolescentes e, inclusive, com participantes com desenvolvimento atípico, como o transtorno do espectro autista. Mas talvez o mais impressionante seja que, depois de aprender a habilidade, as pessoas conseguiam entender analogias e metáforas que nunca tinham visto antes. E mais, parece que essa habilidade pode ser ensinada bem mais cedo do que a gente imaginava. Certo, a pesquisa é ótima. Mas, e na prática? O que a gente faz com essa informação toda? Como é que essa pesquisa se transforma em ferramentas de verdade para educadores, terapeutas e famílias no dia a dia? O processo de ensino, no fundo, pode ser simplificado em 2 grandes passos. Primeiro, se ensina a pessoa a identificar relações bem básicas, como igual a, oposto de, diferente de. Depois que isso está bem estabelecido, o treino avança para conectar essas próprias relações umas com as outras. É como aprender as notas musicais antes de tentar tocar um acorde. E quem é que se beneficia com tudo isso? Bom, a lista é grande. Crianças com desenvolvimento atípico, que muitas vezes têm dificuldade com linguagem figurada, podem aprender essa habilidade de um jeito estruturado. Educadores e terapeutas ganham uma nova ferramenta super poderosa para os seus programas.
E no fim das contas, qualquer pessoa que tenha algum desafio com a linguagem não literal pode ganhar muito com isso. Agora vamos amarrar tudo isso para a gente chegar na nossa conclusão. A mensagem central aqui é realmente transformadora. A capacidade de navegar pela complexidade da linguagem figurada não é uma coisa fixa, imutável. E aqui está a grande virada de chave. Entender metáforas, sacar analogias, isso não é um dom misterioso com o qual algumas pessoas nascem e outras não. É um repertório comportamental. E como qualquer repertório, ele pode ser ensinado, pode ser praticado e, claro, pode ser aprendido. Isso abre um universo completamente novo de comunicação e compreensão. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se uma das formas mais sofisticadas de linguagem pode ser ensinada, que outras barreiras de comunicação a gente não consegue superar? Saber como a linguagem realmente funciona nos dá o poder de construir novas pontes, pontes de compreensão entre as pessoas. E essa é uma ideia com uma força incrível.